todos mais uma vez, sejam bem-vindos ao programa Curiosidades Bíblicas. E a curiosidade de hoje é: justos e ímpios, sábios e tolos, qual é a diferença? Vamos ver? Bem, na verdade, nós já ouvimos falar várias vezes na Bíblia entre os justos e os ímpios, os sábios e os tolos. Vamos analisar algumas passagens bíblicas para desvendarmos essa curiosidade. Vamos lá? Bem, certamente já ouviu falar em Malaquias da passagem que diz: então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então há uma diferença entre o justo e o ímpio, o sábio e o tolo. O justo é aquele que serve a Deus e o ímpio é aquele que não serve a Deus, não busca a Deus e não obedece a Deus. O livro de Provérbios também nos fala muito sobre os justos e os ímpios, os sábios e tolos. Ou seja, os justos e os ímpios enquadram nas mesmas características que os sábios e os tolos. O justo podemos considerar que é um sábio e o ímpio um tolo. Vamos analisar algumas características. Bem, vamos analisar dentro do contexto de ouvir e falar. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca do ímpio jorra coisas más. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração do justo Deus ouvirá. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios, sábio é. O tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Os sábios encobrem a sabedoria, mas a boca do tolo o aproxima da ruína. A boca do justo produz sabedoria, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidades. A voz do tolo vem da multidão das palavras, ou seja, o tolo fala muito, fala demais e não diz nada que seja proveitoso. Então aqui nós vimos algumas características do justo, do ímpio, do sábio, do tolo, não é? Dentro deste livro de Provérbios, relativamente à atitude de ouvir e de falar. Agora nós iremos ver a atitude dos justos, dos ímpios, ou dos sábios e dos tolos, relativamente em relação aos nossos pais. O filho sábio ouve a instrução do seu pai, mas o tolo não ouve a sua repreensão. O filho tolo é tristeza para o seu pai e amargura para aquela que o deu à luz. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho tolo é a tristeza de sua mãe. Bem, aqui nós vimos algumas características do filho tolo e do filho sábio para com os seus pais. Podemos extrair isso para as nossas vidas para aplicar de forma a que nós possamos ser sábios. Vamos também ver algumas características, não é, do sábio, do tolo, do justo e do ímpio, mas na sua conduta e no seu comportamento. O tolo não tem prazer na sabedoria, senão em que se descubra o seu coração ou revelar a sua opinião. Ou seja, rapidamente ele expressa a sua opinião. Esse é o tolo. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. O tolo se intromete nas questões alheias. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios enganam.
Tanto que Deus diz para nós não andarmos segundo os conselhos dos ímpios, porque eles são enganosos, estes conselhos. Toda a mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher tola a derruba com as suas próprias mãos. Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade, mas praticar a justiça é alegria para o justo. Então aqui também nós vimos algumas características do justo, do ímpio, do sábio, do tolo, relativamente à sua conduta e ao seu comportamento, para que nós possamos examinar isso nas nossas vidas, extrair o melhor e para que possamos ser justos e sábios também na nossa conduta e no nosso comportamento. Resultado final. Bem, os ímpios, como diz a palavra de Deus, terão os anos de vida abreviados. É verdade. A esperança dos justos é alegria, mas dos ímpios perecerá. Então, a esperança dos justos traz alegria para o nosso coração, mas a esperança dos ímpios se desvanece com o tempo. Na casa do justo há um grande tesouro, mas no ganho dos ímpios há perturbação. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, a sua habitação Deus abençoará. A riqueza do ímpio é depositada para o justo. O tolo será servo do sábio de coração, e os maus inclinam-se diante dos bons, os ímpios diante das portas dos justos. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem aquilo em que tropeçam. Então, aqui nós podemos ver que há bênção sobre o justo, há bênção sobre o sábio, nas suas casas, no trabalho, na obra das suas mãos, em tudo aquilo que eles fazem. E aliás, que as riquezas do tolo serão transferidas para os justos. E os ímpios, eles se prostrarão diante dos justos. Então, a vereda dos justos vai brilhando cada vez mais e mais. Deus abençoará e fará prosperar os nossos caminhos, os caminhos dos justos. Mas os ímpios vivem na escuridão, nem sabem aquilo em que tropeçam. Ou seja, não sabem gerir os problemas que vêm até à sua vida. Então, a luz do justo alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Então, que a nossa luz seja a luz do justo e que ela possa resplandecer, brilhar cada vez mais e alegrar o nosso coração. E assim desvendamos mais uma curiosidade, sabendo qual é a diferença entre o justo e o ímpio, entre o sábio e o tolo. Adeus e até à próxima!